Olá a todos, bem-vindos, ao meu canal. Sou o professor Marcos Roberto e hoje irei comentar, sobre o dia 12 de outubro, o Dia das Crianças no Brasil, que é uma data especial, para celebrar a alegria, a inocência e os direitos das crianças. Mas você já parou para pensar, como a infância sempre foi vista ao longo da história? Quando a infância começou a ser considerada, uma fase importante da vida? É isso que vamos explorar, no vídeo de hoje. A história da infância e como os direitos das crianças, foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Ok? Vamos lá? Bom, na antiguidade, a infância não era vista da mesma forma que vemos hoje. Crianças eram muitas vezes tratadas como pequenos adultos e tinham poucas proteções específicas. No Império Romano, por exemplo, os filhos pertenciam aos pais de uma maneira bastante literal. O pater familias, ou o chefe da família, tinha o direito de decidir o destino dos filhos, podendo até abandoná-los ou vendê-los, como escravos. Já na Grécia Antiga, apesar de algumas cidades, como Atenas, valorizarem a educação dos meninos, especialmente os filhos da elite, o conceito de infância era limitado. As meninas, por outro lado, eram geralmente treinadas, para papéis tradicionais dentro da casa e não havia um entendimento de que crianças necessitassem de cuidados especiais, como seres em desenvolvimento. Então essa visão durou, ou perdurou por muitos séculos, com crianças sendo vistas principalmente como uma força de trabalho em potencial. Desde cedo, elas assumiam responsabilidades nas fazendas, nos comércios ou em outras atividades da família. Durante a Idade Média, a vida das crianças continuou a ser dura. Muitas morriam cedo, devido a doenças, e condições de vida precárias. Embora a Igreja Católica, tenha começado a se preocupar com mais com batismo, com as questões do batismo e a educação religiosa das crianças, elas ainda eram vistas como adultos em miniatura. Foi apenas no Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, que uma mudança começou a ocorrer. Pintores como Leonardo da Vinci e Rafael começaram a retratar crianças de forma mais inocente, como seres frágeis e diferentes dos adultos. A arte foi, em muitos aspectos, um reflexo da sociedade que começava a perceber que as crianças precisavam de um olhar especial. O próprio conceito, de infância começou a ganhar importância e a educação se tornou um fator mais relevante, pelo menos para as classes mais abastadas. Foi durante o Iluminismo, nos séculos 17 e 18, que pensadores como Jean-Jacques Rousseau começaram a argumentar que a infância era uma fase distinta da vida e merecia um tratamento diferenciado. Rousseau, em sua obra Emílio, ou da Educação, publicado em 1762, defendia que as crianças deveriam ser tratadas como crianças e não como pequenos adultos, pois eram seres em desenvolvimento que precisavam de proteção e orientação. No entanto, com a Revolução Industrial no final do século XVIII e início do século XIX, essa visão foi desafiada por uma realidade cruel. Em muitos países, inclusive no Brasil,
crianças eram forçadas a trabalhar longas horas em fábricas, minas e fazendas em condições desumanas. Eram exploradas como mão de obra barata, sem qualquer direito ou proteção. Foi somente com o crescimento, dos movimentos sociais e das leis trabalhistas que começaram a surgir leis que protegiam as crianças. Na Inglaterra, por exemplo, a Lei das Fábricas, em 1833, foi uma das primeiras a limitar o trabalho infantil. O século XX trouxe mudanças significativas, para a infância. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações criou, em 1924, a Declaração de Genebra, que reconhecia a necessidade de proteger as crianças. Mas foi apenas depois da Segunda Guerra Mundial que o mundo passou a reconhecer de forma ampla os direitos das crianças. Em 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas, proclamou a Declaração dos Direitos da Criança, um documento que definiu que todas as crianças, independentemente de sua raça, cor, sexo ou religião, também ou origem também, deveriam ter direitos básicos como educação, alimentação, saúde e proteção contra abusos. Em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, sendo ratificada por quase todos os países do mundo. Esta convenção foi um marco histórico, pois reconheceu as crianças como sujeitos de direitos plenos, com voz e vez na sociedade. No Brasil, o Dia das Crianças foi oficializado em 1924 pelo então presidente Arthur Bernardes, mas foi a partir da Constituição de 1988 que o país começou a dar mais atenção aos direitos das crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, criado em 1990, é uma das legislações mais avançadas do mundo nesse sentido, garantindo a proteção integral da infância. Hoje, no Brasil, muitas crianças ainda enfrentam desafios como a pobreza, a violência e a falta de acesso à educação de qualidade. No entanto, houve grandes avanços na luta por seus direitos, e datas, como o Dia das Crianças, são importantes para nos lembrar de nossa responsabilidade coletiva de cuidar, e proteger os mais jovens. Então, ao comemorarmos, o Dia das Crianças, é essencial refletirmos sobre todo o caminho que a humanidade percorreu, para reconhecer a importância da infância. Precisamos continuar lutando para garantir que todas as crianças, tenham uma infância digna, cheia de oportunidades e protegida de abusos. A infância é uma fase curta, mas extremamente importante para o desenvolvimento de cada ser humano. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor, a história da infância e a importância, dos direitos das crianças. Não se esqueça de curtir, compartilhar, e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Um feliz Dia das Crianças a todos e a todas. Forte e caloroso abraço.